Muito bem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse versículo primeiro, a gente já começa grifando ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse versículo é um versículo, eu diria que uma das melhores formas de se começar um livro, né? Mostrando a grandeza e quem é o autor de todas as coisas, né? A grandeza da criação e o autor de todas as coisas. E é interessante aqui, porque nós temos a criação dos céus e a terra, mas aqui fala no princípio, ou seja, também pressupõe a criação do tempo. Uma vez que Deus é eterno, Deus começou a criar as coisas a partir de um determinado momento. Isso é legal a gente entender, porque nós temos um ser que sempre existiu. A nossa mente tem dificuldade de alcançar o que é um ser sempre existir. Você já parou para pensar isso? Deus sempre existiu. Como que você consegue encaixar isso na sua mente? É difícil, né? A gente tem essa dificuldade, essa limitação. Porque nós passamos a existir. Você, não sei qual é a sua idade, mas tem um determinado ano que você passou a existir e antes desse ano é só história que você conhece. Mas você não viveu essa história. Você vive a história da sua vida. Então nós temos tudo que nós falamos isso está relacionado ao tempo. Você vê que nós temos tempos verbais. Quando eu falo que nós falamos ou nós dizemos, você tem um tempo verbal nas falas mesmo. Então tudo está relacionado ao tempo. Agora quando você pensa num Deus que está fora do tempo, que criou o tempo, é algo grandioso demais. Mas saber que Deus está fora do tempo nos ajuda a entender muita coisa. Muita coisa. Uma delas é saber que se trata de um Deus pessoal. Porque se Deus está fora do tempo e criou o que ele criou em um determinado momento, isso exige uma ação voluntária. E essa ação voluntária mostra um Deus pessoal. Né? Talvez não fique muito claro de início você pensar nisso, mas vem comigo de novo. Vamos imaginar que a Terra, e aí a gente vai entrar nas interpretações, mas vamos imaginar que a Terra tenha 7.000 anos, por exemplo, uma suposição, tenha 7.000 anos. Se Deus é eterno, por que a Terra só tem 7.000 anos? Por que a Terra não tem muito mais anos, já que Deus sempre existiu? Porque Deus criou todas as coisas quando ele decidiu. Num determinado momento ele decidiu criar uma ação voluntária. Então, isso nos indica um Deus pessoal. Mas a gente vai falar sobre a idade da Terra um pouquinho aqui, né? Conforme a gente for seguindo. Então a gente vê que no princípio Deus criou céus e terra, mostra a criação do tempo, do espaço e da matéria. Céus é todo o universo, né? E quando nós falamos terra, é onde nós habitamos. Então Deus criou todo o universo e criou a terra. Então no começo de tudo, Deus criou tudo que vem a existir. Como foi essa criação, de fato, se ela foi uma criação onde tudo ficou pronto de uma vez só, ou onde houve um início, mais ou menos o que a ciência entende como Big Bang, Deus deu início e isso foi se formando ao longo do tempo, nós podemos pensar, né, e analisar aqui pelo texto de Gênesis. Não saberemos exatamente, quer dizer, um dia eu creio que nós saberemos, mas por enquanto nós podemos imaginar um pouco de como pode ter sido a criação e entendendo um pouco a narrativa de Gênesis, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Mas é um versículo bem emblemático, porque é um versículo que mostra a criação do tempo, o espaço e a matéria. E quando nós vamos ver o que a ciência diz sobre a origem de tudo, a ciência também entende que teve um momento em que, né, é engraçado falar teve um momento, quando a gente fala de eternidade, não existe momento na eternidade, mas enfim, no tempo, fora do tempo, que não é tempo. Mas a ciência também entende que o tempo, a matéria e o espaço foram criados em um determinado momento, e aí eles entendem, chamam, né, de Big Bang. A gente tem até um vídeo no canal, né, Deus o Big Bang, que a gente trabalha essa questão. Então é legal a Bíblia trazer esse ensinamento logo de cara. E perceba que a Bíblia não fica se preocupando em provar a existência de Deus. Deus simplesmente aparece na história aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, não precisa ficar falando que Deus existe, porque é algo óbvio, né? De acordo com as Escrituras, é algo óbvio. Questionar a existência de Deus não faz sentido, né? Mas a gente ainda vai chegar lá quando tiver algumas questões relacionadas a isso. Muito bem. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo aqui mostra uma terra sem forma e vazia.
aqui a gente tem uma interpretação principal que fala sobre isso. Não que ela seja a principal interpretação, tá? Acho que até é longe disso. Mas que entende que há um gap, né? Um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Deus criou tudo bonitinho e tal, e depois houve um caos que ocorreu por conta, né, provavelmente da queda de Satanás, enfim. Essa linha entende dessa forma. E aí destruiu todas as coisas, e Deus passa a recriar todas as coisas a partir do versículo 2. Não há muita sustentabilidade, não sei se é essa palavra, tá na moda essa palavra, sustentabilidade. Não sei se é muito sustentável essa interpretação. Mas ela não deixa de ser interessante pelo fato da Terra estar sem forma e vazia. Mas provavelmente, ao meu ver, a criação de Deus do início não foi uma criação de tudo pronto. A Terra foi se formando conforme uma ordem inicial de Deus. Então, eu imagino que estar sem forma e vazia é um pouco do que a gente pode pensar de algum outro planeta, por exemplo, que foi, né, já descoberto. Os planetas da Via Láctea, aqui do nosso sistema solar, por exemplo, da Via Láctea, os conhecidos, de certa forma eles são redondos, né? Não sei se sem forma, eu não imagino que não esteja relacionado a não ser redondo, mas talvez não tão redondo, porque de fato a tendência de um planeta não sei também, não sou muito da ciência, mas eu imagino que se ele fosse sem forma e não fosse redondo, por causa de toda a movimentação do universo e do próprio planeta, ele acabaria ficando redondo com o tempo, como outros planetas ficariam redondos também. E são redondos, né? Até quem defende a Terra plana entende que os outros planetas são redondos, mas aí a mim não faz muito sentido. Mas tudo bem. A ideia aqui é que não havia nada na Terra. E pode ser como se fosse um planeta não habitado por nada. Se tivesse trevas, vamos imaginar igual Mercúrio, sei lá, ou Vênus, que seja. A Terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Também é uma linguagem que mostra a escuridão. Abismo remete a local sem vida, a local onde há um buraco, por exemplo, sei lá, né? Não dá pra gente imaginar como seria esse abismo na Terra. E fala que o Espírito Santo movia sobre a face das águas, então haviam águas também. Mas o principal desse versículo aqui é mostrar a ação do Espírito Santo preparando algo, como se estivesse preparando algo. Também não dá para imaginar quanto tempo o Espírito Santo ficou preparando isso para que, né, tudo se desenvolvesse, e ele participa da criação, o Espírito Santo. Então a gente já vê o Espírito Santo ativo aqui desde o Antigo Testamento. No segundo versículo a gente já vê o Espírito Santo ativo, não é só no Novo Testamento, tá? E aí na sequência nós temos o versículo onde Deus dá a ordem, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. É bem interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder de Deus, né? E como Deus faz questão de mostrar isso, mas a ordem de Deus, a palavra de Deus fez com que as coisas fossem criadas e organizadas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o primeiro dia. Então aqui fala da criação, da definição, né, entre dia e noite, o ambiente, né, o que é criado, céus e terra, e aí Deus faz essa separação do que é claro do que é escuro. Vocês estão me vendo aqui porque nós temos luz. Se apagar as luzes aqui, vocês não conseguem me ver. Então a luz faz a separação das trevas. Onde tem luz, não tem trevas. E aqui ele fala tarde e manhã, no sentido de que terminou o dia e vai começar um outro dia, onde haverá outras coisas que serão criadas. Então esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficam acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o segundo dia. Então no segundo dia nós temos a separação de águas, que é o estabelecimento do céu, que nós vemos, e provavelmente o universo. É um pouco difícil também a gente entender como foi exatamente essa separação nesse primeiro momento, a separação de águas, porque fala do firmamento dos céus. E também nós sabemos que há água nos céus por conta da evaporação, enfim, de todo
o ciclo da natureza que Deus estabeleceu, obviamente, mas é um pouco difícil a gente saber exatamente como se deu essa separação entre águas de cima e águas de baixo, enfim, é um pouquinho mais complexo, né, para a gente entender. E esse foi o segundo dia. Ok, então o primeiro dia Deus separou trevas e luz, houve luz. Depois o segundo dia houve separação de águas, teve o céu. E o terceiro dia, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Então, a separação de águas do texto anterior, do dia anterior que a gente viu, provavelmente formou o céu e formou as águas na terra. Águas no céu, águas na terra. E aí, aqui ele separa as águas na terra, mostrando a parte seca, né, no terceiro dia. É isso. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares os conjuntos de águas. E Deus viu que ficou bom. Então aqui nós temos já 3 dias, tá? 3 dias. O primeiro dia é separado luz e trevas. O segundo dia, águas de águas. E o terceiro dia, águas de terra. Não sei se deu para entender mais ou menos. Enfim, a gente só fica, a única parte que fica meio assim é a água nos céus, mas eu entendo que faça sentido no próprio ciclo da água, né? Porque a água, quando toda a água que evapora, vai para os céus, depois ela forma através de nuvens e desce. Então, basicamente é isso, é dessa forma que funciona. Muito bem. Ó, sem forma e vazias, vazia de vida. Sim, faz todo sentido. Rebeca. Olá, Rebeca. É Rebeca, que eu acho que é Rebeca ou não? Muito bem, faz sentido isso, né? Porque nós temos um ambiente vazio, sem vida. E aqui nós temos nos 3 primeiros dias um cenário de criação, o ambiente. Inclusive essa é uma das interpretações de Gênesis, mas ela pode ser conciliada com outras também. Que é que nos 3 primeiros dias é criado o ambiente e depois nos outros dias, nos demais dias, são povoados esses ambientes. Então o primeiro dia criou a luz, separou de trevas, e aí coloca os luminares nos céus, né? Sol, estrela e tudo é criado ali. E depois nós temos a criação dos céus e as aves, depois da terra e dos animais, né? Terra e os mares e os animais, peixes e animais terrestres. Mas vamos seguir aqui, a gente vai ver essa sequência. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Então mostra o terceiro dia, e o terceiro dia já mostra ele crescendo, né, crescendo as plantas. E é interessante aqui que a gente vê Deus fazendo brotar. Dá a entender, pelo menos na minha visão, né, que não é uma criação instantânea das coisas, das vegetações, mas aquilo cresce naturalmente com a ordem dada por Deus de toda a criação. Então, quanto tempo demora para crescer uma planta? Eu imagino que essa planta tenha crescido no tempo devido dela, pela forma como o texto apresenta. Cubra-se a terra de vegetação, plantas deem sementes e árvores cujos frutos produzam também sementes de acordo com as suas espécies. E aí sim as árvores vão sendo geradas, né? E assim foi. E aí olha que legal, no 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, né? Cada um de acordo com a sua espécie foi gerando os frutos. E a terra fez a terra brotar, dá esse entendimento de nascer e o crescimento natural. Talvez não imagina esse monte de árvore. Eu imagino que não foi dessa forma a criação, tá? Parece mais desenho animado isso, né? Enfim, ou time-lapse. Mas eu imagino que foi uma criação natural. E aí já dá alguns indícios se os dias foram dias de 24 horas literais, tá? Não podemos confundir a questão de entender Gênesis como algo literal, Gênesis 1, com os dias serem 24 horas literais. Até nós comentamos nas interpretações, e eu falei que minha interpretação, qual que eu acho mais interessante, vou comentar com vocês, e alguém perguntou, às vezes estou decepcionado porque você não considera Gênesis 1 como algo literal. Eu falei, não, eu considero como algo literal. Entendo que Adão e Eva foram seres
reais e históricos dos quais descende toda toda a raça humana. O que eu entendo que não é necessariamente literal são as 24 horas de um dia, os dias da criação. Entendo que não há obrigatoriedade de você entender que Deus fez tudo isso em 24 horas e a gente vai chegar no dia 6, que vai ficar um dia bem movimentado para ter só 24 horas, o sexto dia, né? Mas vamos lá, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Quarto dia. Bom, no quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Só que assim, se a gente for pensar bem, a gente começa a perceber que a narrativa de Gênesis, talvez, ela não seja uma narrativa perfeitamente cronológica. Porque teve o primeiro, o segundo e o terceiro dia, e o sol ser criado somente no quarto dia. Sendo que, para você contar um dia de 24 horas pelo menos, você tem a Terra rodando em torno de si mesma, né, em relação ao Sol. Então você precisaria do Sol, tanto para haver luz no dia, e houve luz lá no começo, né, para o dia e para a noite, quanto para você contar 24 horas. Então dá a entender que não é uma narrativa cronológica. Deus só está mostrando os ambientes e o que há nos ambientes. E aí, gente, a gente chega numa outra conclusão, que é uma interpretação também da narrativa de Gênesis, que para mim é a mais coerente, a que mais faz sentido, é entender quando que esse livro foi escrito, o livro de Gênesis, e em que contexto ele foi escrito. Ele foi escrito, né, ao que tudo indica, por Moisés, mas não é absoluta certeza que foi escrito por Moisés, mas ao que tudo indica sim. Mas o tempo em que ele foi escrito foi após a libertação do povo no Egito. Então Moisés como autor, Deus revelando a Moisés o texto bíblico para um povo que estava há 3 gerações pelo menos no Egito, onde a cultura egípcia adorava tudo quanto é tipo de Deus, era politeísta, e entendia que o sol era um Deus, a lua era um Deus, as estrelas eram deuses, o mar era um Deus, tudo era Deus, os animais eram deuses. Era uma cultura que, né, tirava o entendimento de que havia um Deus único. E a narrativa de Gênesis já começa falando assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Parece uma narrativa didática para mostrar que existe um único Deus que criou todas as coisas. E aqui é interessante que quando Deus fala da lua e do sol, ele não fala lua e sol. Ao longo da Bíblia, a gente vê Deus falando sobre a lua e sobre o sol, usando esse nome. Mas na narrativa da criação, Deus fala luminares. É meio que para falar, é um luminar, é como se fosse uma lâmpada. Para Deus, o sol é tipo uma lâmpada, basicamente, né? Então, é mostrando o poder de Deus para criar todas essas coisas, mostrando que Deus é separado da sua criação, né? Ele é independente da sua criação, e que tudo que ele fez, ele criou, passou a existir aquilo que ele criou. E se ele não tivesse criado, nada existiria. Então é uma forma de doutrinar o povo, ensinar o povo que existe um único Deus e que tudo aquilo que eles viam na cultura egípcia, que eram deuses, não eram deuses coisas nenhuma, eram coisas criadas por Deus, foram criadas por Deus. E Deus deu a função para essas coisas fazerem o que elas fazem, né? Então eu entendo que a narrativa de Gênesis, ela não precisa ser compreendida necessariamente como dias de 24 horas literais sucessivos um do outro, mas como uma narrativa que demonstra a ação de Deus e o poder soberano de Deus para criar todas as coisas. Então você não precisa necessariamente, na minha visão, entender que o dia 4 ele veio depois do dia 3 no sentido de ordem cronológica, mesmo porque o Sol é criado no dia 4. E eu entendo que o Sol, ao meu ver, faz mais sentido. O Sol foi criado quando Deus fez todas as coisas. Então assim, nós temos pelo menos 7 interpretações de Gênesis 1.
Algumas interpretações elas fazem mais sentido, outras nem tanto. Essa para mim é a que mais faz sentido, e você pode ter essa interpretação, conciliar ela com outras, né? Essa que eu falei para vocês também, de Deus nos 3 primeiros dias criar o ambiente e nos outros 3 dias povoar esse ambiente, ela é excelente, ela se encaixa com essa interpretação também. Uma outra interpretação que entende que cada dia são períodos longos de tempo, entendo que faz sentido também, mas mesmo assim não entendo que seja cronológico, porque não faria sentido o Sol surgir somente algumas eras depois das outras, pelo menos para mim não faria sentido. Mas é legal a gente ter toda essa visão e esse entendimento, porque pelo estilo literário de Gênesis 1 permite essas visões, tá? Isso não afeta a nossa fé, isso não faz diferença no relacionamento com Deus, isso é algo que nós dificilmente teremos a certeza em vida, mas eu creio que na eternidade nós saberemos exatamente como tudo foi criado, né? Na eternidade com Cristo. Agora a gente tem que ter uma ideia, o que é importante. Para mim, o que é importante é exatamente o que eu falei, que foi o ensinamento de Deus para o povo de Israel. Esse é o principal ensinamento, é um único Deus que criou todas as coisas. Como foi exatamente essa criação? Faz muita diferença pra gente, né? E dentro disso a gente pode imaginar em que contexto se encaixam os dinossauros, por exemplo. Eles podem ter vindo antes da criação do homem, sim. Eles podem ter vivido sendo contemporâneos do homem, também. Apesar de eu achar que não faz muito sentido, mas também pode ter acontecido dessa forma. Então é legal a gente ter essa flexibilidade, não sermos taxativos e religiosos no sentido de que ou é literal ou toda a Bíblia cai em descrédito. Faz sentido, porque a própria narrativa de Gênesis não parece que ela não reivindica uma literalidade de 24 horas cada dia. E a gente vai chegar no 6º dia, você vai perceber que o 6º dia, se foi 24 horas, foi um dia extremamente produtivo, óbvio, foi o dia mais produtivo da história, foi o dia 6, né? Para tudo acontecer em 24 horas. Mas vamos lá, seguindo. Os luminares estão lá, bonitinhos. 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. É interessante que sempre que a gente vê aqui de acordo com as suas espécies, isso naturalmente já depõe contra a teoria da evolução, que ensina que uma espécie pode ter evoluído para outra espécie. A gente não consegue ter evidência alguma disso, nem a longo prazo. Então, né, até é estranho, porque teoricamente, se você for pensar que a teoria da evolução fosse verdadeira, por que a evolução parou, né? O que nós temos são microevoluções. Macroevolução de uma espécie para outra não tem como nem se observar isso, e é para ter fé, muita fé, né? Mais fé do que para crer na criação de Deus. Mas microevoluções, elas acontecem, são adaptações. Então você tem uma espécie se adaptando ao longo da história. E isso é algo que Deus, né, deu essa característica para os seus seres, de poderem se adaptar até o próprio ser humano. Vamos imaginar o seguinte, sei lá, você de repente é uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você tem uma sensação térmica em relação ao que é calor, o que é frio, diferente de quem mora lá no Nordeste, por exemplo. A sua sensação térmica é diferente. Se você for para o Nordeste, você vai quase morrer de calor. E uma pessoa que do Nordeste for lá para o Sul vai ficar com muito frio por muito tempo. Mas se ela ficar lá, vamos supor, uma pessoa do Nordeste vai lá para o Sul, ficar com muito frio, ok. Ela vai ter uma dificuldade muito grande, ela vai melhorar ao longo da vida, né, a sensibilidade dela ao frio. Mas provavelmente os filhos dela, se ela permanecer lá no Sul, já vão ter uma facilidade maior em lidar com o clima. Os netos ainda maior, e os bisnetos já vão ser praticamente sem nenhum tipo de... porque existe uma adaptação natural que Deus proporciona. Isso aconteceu, se a gente for pensar ao longo de muitos e muitos anos, né, ao longo de milhares de anos, isso pode ter acontecido numa espécie, uma boa evolução numa própria espécie em termos de adaptação, não em termos de migrar para uma outra espécie, tá? Bom, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia.
Então, o segundo dia Deus separou as águas, né? E no quinto dia fez os animais aquáticos, né? Os grandes animais aquáticos, que eu imagino que seja a baleia e o tubarão, né? Mas aí podem pensar que sejam outros grandes animais, talvez. Mas imagino que sejam a baleia e o tubarão. E a lula, então a lula gigante também. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos, cada um de acordo com a sua espécie. Já vê Deus separando as espécies aqui, né? E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. É bem enfático, né? Gênesis falar que foi de acordo com as suas espécies, tá? Não ficou trocando de espécie, não. Cada um vai procriar e se multiplicar na sua própria espécie. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, aí aqui é o sexto dia, entra a criação do homem, né, que é o ápice aqui da criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou grifar aqui, né? Vamos grifar. Ficou bom? Eu gosto mais do outro aqui, pelo menos ficar em branco, né? Dá para ver melhor. Então façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui pode ser tanto uma forma do hebraico de ter é um plural, né? Façamos plural. Nossa, estou enrolando a língua aqui. Plural majestático para mostrar a grandeza de Deus, ou Deus falando isso aos seus anjos, ou o que eu acho mais provável, que parece ser mais provável, é uma demonstração da Trindade, né? Façamos. E aqui, façamos o homem à nossa imagem. O que é a nossa imagem? Mesmo porque, né, nada indica que nós somos a imagem dos anjos. Então eu entendo que faça mais sentido a gente entender realmente como um pequeno indício da Trindade. Mas aqui fala a nossa imagem e semelhança. E aí vem a dúvida, né? O que é essa nossa imagem? O que é nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus? E existem muitas teorias em relação ao que poderia ser essa imagem e semelhança. O que eu entendo que faz mais sentido é o fato de nós sermos seres pessoais, dotados de intelecto, vontades e emoções. Eu creio que essa seja a imagem nossa, né? A imagem de Deus e a sua semelhança. Diferente dos animais, né? Principalmente por causa do intelecto. Então nós somos seres dotados de capacidade de tomar decisões. Tendo que a imagem e semelhança seja isso. Seres dotados de intelecto, vontades e emoções, capacitados a tomar decisões. Inclusive, decisões de permanecer ou não em Deus. Deus nos criou com essa característica. E entender isso, que Deus nos criou com a característica de poder permanecer nele ou não, nos ajuda a entender muito a existência do mal no mundo e o que aconteceu com a humanidade. Algo que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? Voltando. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus separa, né, qualifica os animais aqui em 4 grupos e fala que o homem vai dominar sobre eles. E dominar não é maltratar, dominar não é destruir, dominar é governar, é cuidar. Muito diferente do que muitas pessoas fazem, né? Inclusive a Bíblia ela é enfática em mostrar a crueldade de pessoas que não respeitam os animais e como isso é algo que desagrada a Deus e vai ser devidamente punido, tá? Então nós temos que ter um respeito muito grande pela criação. O respeito pela criação é o respeito a Deus. Quando você respeita a criação de Deus, você está demonstrando temor a Deus. Tá? Então respeite a criação de Deus, respeite os seres vivos que foram criados, cuide bem dos seus animais de estimação, cuide bem, né, da natureza. Isso faz parte do servir a Deus e de contemplar Deus em todas as coisas, né? Não tenha preconceito contra gatos só porque você teve uma má experiência contra os gatos, com gatos ou cachorros. Tá? Muito bem. Criou o homem, aí é a criação aqui, né? Criou o homem, aqui ele fala em cima, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aqui é uma parte mais poética aqui, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui Deus fala da criação do homem e da mulher
no sexto dia. Perceberam isso ou não? Se nós estamos separando, entendendo a narrativa de cada dia da criação, nós estamos no sexto dia, né? Deus criou a mulher no sexto dia, de acordo com essa informação. A não ser que aqui fale do que Deus fez um pouco mais para frente. Mas aí fica um pouco difícil, né? Se a gente for considerar isso, isso pode ter acontecido nos outros dias também. O que descaracterizaria as 24 horas literais. Não sei se vocês concordam comigo ou estão, né, pegando essa informação. Então vamos lá, seguindo. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Propósito de Deus, a família. Se multiplicar pela terra que foi criada. Esse é o propósito. Essa ordem é interessante, porque depois a gente vê essa ordem sendo desobedecida, né? Ser férteis e multiplicar-se e espalhar-se sobre a terra, né? Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês... Eu estou com um cisco no olho, peraí. Aproveitar para tomar água. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então até aqui não havia... O homem não se alimentava de carne, tá? Eram frutas, vegetais, até esse momento aqui. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Dá a entender aqui por esse versículo que inclusive os animais não eram carnívoros. Dá a entender aqui que todos se alimentam... Oh, meu Deus, peraí. Tem um cisco aqui no meu... Não é cisco, mas tá... Aí, tá incomodando. Dá a entender aqui que inclusive os animais se alimentavam... Todos os animais se alimentavam de frutas e vegetais. Não havia a cadeia alimentar ainda estabelecida, né? É interessante a gente observar por conta disso. Aí você fala, meu Deus, mas e agora? Por que tem? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso no capítulo 3, né? Vou chegar lá. Muito bem, e assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom, né? Então Deus, nos 5 primeiros dias, ele fala que ficou bom, e no sexto dia, muito bom. No sexto dia tem a criação do homem. E passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia.